Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. Muito obrigado por vocês estarem fazendo com que o nosso portal seja um dos que mais cresce na plataforma do YouTube, na internet aqui no nosso país. Muito obrigado a todos vocês. Você que está chegando agora, se inscreva também, venha fazer parte dos nossos debates, as nossas reflexões. Assista outros vídeos que nós já publicamos aqui, outras lives com pessoas muito interessantes. Mande seus comentários, interaja com os comentários das pessoas que têm publicado coisas muito legais aqui no nosso portal também. E aquele protocolo importante, né? Ative o sininho, dê joinha, compartilhe com os amigos e vamos continuar a crescer porque tem muito assunto importante para a gente lidar aqui no nosso dia a dia. Você aqui é muito bem-vindo. Gente, eu abri o nosso papo de hoje, eu coloquei na capinha do vídeo alguma coisa como a morte da direita, o fim da direita. Porque esse pessoal está em pandemônio, eles não se entendem e agora com a saída de Trump do poder lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil criou-se um grande vácuo. Essas pessoas não sabem mais para onde elas se orientam. É muito engraçado dizer que existe uma direita aqui no nosso país, né? Quando eu vejo uma pessoa comum, um pequeno empresário, um motorista de aplicativo, um trabalhador, o cara dizer que é de direita, ele se auto-intitular como sendo uma pessoa de direita, eu acho aquilo dramaticamente trágico, né? É como se o cara estivesse se apresentando a mim como sendo uma pessoa que veio de Vênus, ou veio de Marte, ou eclodiu das profundezas, né, do centro da Terra, um ser abissal. Porque você olha para a pessoa, você não consegue encaixá-la no conceito mais econômico do que é uma pessoa de direita ou uma pessoa de esquerda. Eu digo conceito econômico porque existem várias formas de você conceituar o que é esquerda, o que é direita. Muitas pessoas vão colocando a seu bel prazer uma classificação que atenda melhor alguns tipos de classificações que vão no campo da política, no campo da filosofia, no campo da economia, enfim. Eu prefiro colocar isso de uma forma muito direta e para uma melhor compreensão, onde a gente poderia dizer que a direita é o grupo ou parcela da sociedade que concentra o poder econômico. E quem não faz parte da direita estaria no campo da esquerda, no campo da contestação dessa concentração de poder em mãos privadas, né? Tentando fazer com que houvesse, né, que ocorra, uma maior distribuição dessa riqueza, uma maior justiça social. O problema é que existem pessoas que não fazem parte dessa parcela da sociedade que concentra o poder econômico e pensam que fazem parte. E, do mesmo modo, essas pessoas também não se colocam no campo da esquerda, no campo de oposição, no campo de combate a esse tipo de concentração de poder. Então, quem são essas pessoas? Se a gente fosse considerar que nós estaríamos, por exemplo, dentro de uma metalurgia, a gente poderia considerar essas pessoas como sendo a escória, ou como sendo a escumalha, né? Que são aquelas lasquinhas de metal que sobram quando corta-se o metal, enfim, e que acabam sendo atraídas por qualquer ímã que chegue perto, né? Essas são as escumalhas, né, no processo político. É como se a gente tivesse, na época da escravidão, e um capitão do mato, um capataz, pessoas que ajudam a oprimir, ou ajudavam a oprimir uma parcela da sociedade, que essas pessoas se arvorassem como sendo senhores de engenho. Elas não são. É como se fosse hoje, nos dias atuais, alguém que trabalha num banco, no caixa de um banco, e se achasse um capitalista. Ele arvorasse para si a posição de ser um capitalista, de querer uma intervenção mínima do Estado. Eu acho muito engraçado ver uma pessoa que não tem onde cair morta, uma pessoa que está cheia de problemas, ficar divulgando a ideia de um Estado mínimo, como se ela, por conta própria, fosse capaz de realizar todos os seus sonhos, seus desejos, sem nenhum tipo de apoio da estrutura social, né? Existe uma grande falácia, gente, que a gente escuta o tempo todo dessas pessoas que erroneamente se apresentam como de direita, que o socialismo nunca resolveu lugar nenhum, não existe lugar nenhum no mundo que o socialismo deu certo, enfim. Eu pergunto para vocês, existe algum lugar que o liberalismo econômico tirou alguma nação do atraso? Alguma nação que era muito pobre, uma nação subdesenvolvida, só com o livre mercado, com a livre iniciativa? Teve alguma nação que se transformou em uma nação poderosa, uma nação capaz
de distribuir direitos para todo o seu povo. Então, gente, tem muitas falácias, né? Mas hoje eu quero trazer para vocês, aqui no nosso papo, um desabafo histérico de uma dessas pessoas que se auto-intitula como sendo uma pessoa de direita, né? Existe muito ressentimento nessa figura aqui, o guru dessa gente. Uma pessoa que nunca estudou formalmente, saiu muito cedo da escola, ele tem um ressentimento por nunca ter sido da universidade. E ele ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro, fazendo ataques ao ensino, à educação, à universidade, às pessoas que estudam. E no vídeo de hoje, ele chegou com mais uma dose de ressentimento, colocando algumas falácias que o pessoal no setor de comentários aqui do vídeo dele deixa a gente extremamente espantado como é que essa gente acredita nessa criatura. Ele fez o seguinte discurso no dia de hoje. Acompanhe aqui, vamos lá. Por exemplo, a maneira mais fácil de você verificar se existe um controle hegemônico é você verificar a seleção das teses universitárias aceitas para exame e eventualmente aprovadas. Eu aposto as duas bolas do meu saco, tá certo? Que nenhuma tese anticomunista foi aceita, nem mesmo para exame, nos últimos 40 ou 50 anos no Brasil. Eu aposto isso aí. Né? Temos que ter a prova científica disso aí e em seguida temos que agir, mas primeiro temos que ter esta prova, a arma, a única arma que nós podemos usar contra esta ditadura comunista implantada nas nossas universidades e, portanto, implantada no Brasil. Da onde saíram esses 11 idiotas do STF? Se não saíram idiotas comunistas do STF, se não saíram da universidade. De onde saem os doutrinários que metem ideias na cabeça dos oficiais das Forças Armadas, se não da universidade? E assim por diante. Gente, se vocês não querem mais dar um jeito, mas então vocês que se fodam, o Brasil que se foda, a direita brasileira que se foda, os conservadores que se fodam, que é o que merecem, tá certo? Ou vão fazer essa pesquisa agora, e sem me encher o saco, e sem cobrar um tostão, ou então vocês merecem a morte, tá? Esse é o pensador, vamos dizer assim, né, que orienta as pessoas que estão no governo Bolsonaro, inclusive o presidente da República, o Cavaleiro da Morte, né? A gente vai falar disso daqui um pouquinho. Mas vamos discutir algumas das graves falácias aqui dessa história toda. Ele disse que existe uma hegemonia comunista nas universidades e os ministros da Suprema Corte seriam comunistas também. Gente, não tem ninguém mais capitalista do que alguém que está no topo da carreira do Estado. E são pessoas muito bem remuneradas e depois que eles saem da magistratura, aí eles ficam mais ricos ainda. Não tem nada de comunista, não tem nenhuma pessoa que esteja contra ou atrelada à estrutura de poder econômico dentro da estrutura do poder judiciário. Isso é uma grande falácia. Em segundo lugar, quando ele diz que não tem teses anticomunistas que são apresentadas nas universidades, existe uma razão muito simples. Ninguém apresenta uma tese contra aquilo que não existe. É como se alguém tivesse com uma tese de mestrado e doutorado defendendo a existência de mula de duas cabeças. Todos nós sabemos que isso é impossível. Bom, mas nada impede do cara tentar mostrar que existe em algum lugar do sistema solar uma mula de duas cabeças. Mas é pouco provável que alguém perca tempo com uma inutilidade como essa. Então, as universidades são ambientes de debates acadêmicos. Se alguém tem uma ideologia que quer contrariar tudo aquilo que a humanidade produziu ao longo da sua existência, então apresenta, não tem nenhum filtro contrário. É por isso que não existe. Agora, se o tal professor ele quer tomar iniciativa, ele que construa uma tese e vai em frente. Tenho certeza que o tanto de alunos que ele tem aí, alguns vão querer abraçar essa tese para apresentar em alguma universidade. Mas ele está falando alguma coisa da cabeça dele, gente? Não, não está não. Eu descobri, quando eu comecei a ficar curioso de onde veio essa gente, que o manual de cabeceira do Olavo de Carvalho é a produção intelectual de dois caras, né? Um cara chamado Michael Menitino e outro chamado Pat Buchanan, que são dois paleoconservadores, quer dizer, ultraconservadores dos conservadores, que recentemente, né, algumas décadas atrás, estruturaram a campanha de Reagan nos Estados Unidos, requentando aqueles discursos anticomunistas, enfim.
Esse livro dele aqui chama The New Dark Age, The Frankfurt School and Political Correctness, ou seja, alguma coisa parecida como a novo tempo, né, das trevas, a novidade das trevas, e a escola de Frankfurt e o politicamente correto. Então, ele vai mostrando aí movimentos identitários, que a escola de Frankfurt, enfim, é uma história que o Olavo de Carvalho requentou, engabela os seus discípulos, porque não tem base para contestar, e essas duas figuras aqui, né, esse aqui é o Michael Menitino, essa foto aqui bem antiga dele, já está bem idoso, né, não sei se morreu, e esse aqui é o Pat Buchanan, também está bem mais velhinho, foram fotos que eu encontrei aqui na internet, né. Para vocês terem uma ideia da intensidade desses pensamentos, o terrorista norueguês que matou 69 pessoas e feriu mais de 100, ele se inspirava nesse tipo de livro e ele escreveu também um material lá com mais de 1.500 páginas, amplificando ainda mais essas teses e teorias conspiratórias. Então, gente, é um pessoal muito problemático, é um pessoal que não consegue entender essa realidade econômica no nosso país, que existe uma parcela da sociedade, os grandes capitalistas, os grandes meios de comunicação, os detentores dos grandes meios de comunicação são capitalistas. Os banqueiros, os donos de bancos, são capitalistas, são de direita. Os donos de meios de comunicação são de direita. Os grandes proprietários de terra são de direita, são grandes capitalistas. Os grandes grupos de investimentos transnacionais são de direita, são capitalistas. Essa gente que fica se arvorando como sendo de direita, eles são, como eu disse para vocês, a escumalha, né? Que infelizmente mantém um modelo econômico no nosso país que ajuda cada vez mais a excluir uma parcela da sociedade que inclusive eles fazem parte. Eu estou me lembrando aqui inclusive de uma canção do Gabriel Pensador, que eu separei hoje para a gente conversar aqui, né? Que a música chama Até Quando. Eu peguei só algumas estrofes aqui porque se adequam muito à realidade dessa gente. Ele diz o seguinte: até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola e seu velho está sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você está sem emprego e a sua filha está gestante. Então, gente, essas contradições que deixam a gente, às vezes, absolutamente abismado de ver tanta gente nas redes sociais, em sites, em canais no YouTube, fazer um discurso de uma realidade que não faz parte da vida deles. São pessoas que vivem construindo seus monstros, que vivem adotando essas teorias conspiracionistas desse senhor que está lá nos Estados Unidos, que agride as instituições, agride as universidades, enfim, um total desrespeito, né, ao ensino que se pratica. Não que o ensino seja muito perfeito, né, no mundo inteiro, enfim, merece crítica, mas até essa cruzada contra as pessoas que estudam é uma coisa que é uma verdadeira aberração e que entristece muito a gente. O fato é que o presidente da República, ele acaba ecoando essas teorias e hoje, como cavaleiro da morte, ele ainda atrasa a vacinação aqui no nosso país. Ele faz o discurso que estimula as aglomerações no nosso país, os hospitais estão lotados de pessoas, faz esse discurso criminoso de provocar as pessoas para reagir contra os poderes públicos. E em São Paulo a gente vai ter agora um laboratório muito interessante, porque o Ministério Público do Estado de São Paulo vai começar a processar criminalmente os prefeitos que não estão fazendo nenhum tipo de atitude para isolar, para diminuir o contágio da Covid nos seus municípios, e os resultados mortes que acontecerem nesses municípios, o Ministério Público vai cobrar desses prefeitos, desses governantes. Isso vai dar muito material para que Bolsonaro lá na frente também seja responsabilizado por esse volume de mortos que a gente está tendo no Brasil. Enquanto nós estamos aqui no meio desse caos, e que 2021 acena para a gente como um ano com grandes dificuldades econômicas, com grandes dificuldades sociais, nós vamos ter, por outro lado também, um grande arrefecimento, né, no lado da nossa sanidade, porque como Trump, como eu disse no começo do nosso papo aqui, ele sairá do poder, o protagonista agora será o novo presidente norte-americano, então essa gente fica sem discurso, eles ficam mais desesperados, eles ficam definhando cada vez mais. Eles vão acabar porque não acabaram
nem os senhores de engenho, né, que transferiram seu DNA através dos tempos para as pessoas que estão no poder aqui no nosso país hoje. Mas na Argentina, por exemplo, a gente já tem grandes atos, porque a vacinação começou nesse dia que eu estou conversando com vocês, e para vocês verem como é que a educação, como uma liderança política, como as forças políticas, as forças da ciência, quando elas se unem, como isso é importante para que um povo se inspire e consiga se salvar dos malefícios da ignorância, né? A gente tem essa cena aqui na Argentina, que a vacina chegando em Córdoba, na cidade de Córdoba, e os médicos, as pessoas da área da saúde recebendo as vacinas e aplaudindo, né? Essa aqui é a matéria da CNN espanhola. Vou pegar só um trechinho aqui para a gente terminar o nosso vídeo. Vamos lá. Opa, vai. Ha comenzado hace un ratito nada más la vacunación y en los hospitales del interior de la provincia de Córdoba. Arrancó allí en el Centro de Convenciones de Córdoba, Brigadier General Juan Bautista Bustos, un espacio acondicionado para llevar adelante el operativo de vacunación y seguirá en el interior de la provincia. Gente, muito legal, né? Ver o pessoal da área da saúde super felizes, eles aplaudindo a chegada da vacina, né? É como se estivéssemos aplaudindo ali junto com eles, né? A esperança de tempos melhores, né? Então, gente, olha, o ano de 2021 vai ser um ano de muita luta, muita batalha, mas a nossa sanidade mental, ela será um pouquinho menos atacada do que foi nesses últimos 2 anos, né? E o presidente da República, ele já está com seu futuro bastante delineado. Vamos aguardar aqui porque tem muita coisa que vai acontecer pela frente. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.